Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E você vai ficar por dentro aí dos vídeos que saem todos os dias, dos relatos, dos almanaques, enfim, se inscreve. E não se esqueça da caixa assombrada do mês de março com o tema Bruxa Verde. Dica, garante a sua. Não vai perder porque depois não tem mais. Vocês vão receber chazinho delicioso, vocês vão receber banho de ervas, vai ter caldeirão, vai ter joguinho de cartas de conselhos, enfim, incenso, que a gente ama, né? Garante a sua, ok? Vamos lá para o relato de hoje, então, que não é um relato longo, é este daqui, é um relato médio. Se não era o meu pai, então quem era? Oi, Ana, oi, assombrados, espero que estejam todos bem. Meu nome aqui para vocês é Fulaneira. Eu tenho 27 anos e sou originalmente de São Paulo, mas já moro há 7 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu já acompanho o canal há muitos anos, tenho vários relatos para contar. E bom, finalmente estou aqui mandando o meu primeiro relato. Desde já peço desculpas por possíveis erros de português ou caso o relato fique muito confuso, pois escrever nunca foi o meu forte. Se houver nomes, já estarão trocados. Obrigada. Isso aconteceu há anos atrás, quando eu ainda era criança. Não me recordo ao certo quantos anos eu tinha e nem em qual ano isso ocorreu. Mas eu acredito que eu devia ter por volta de uns 7 ou 8 anos. Primeiramente, para dar um pouco de contexto à história, eu preciso comentar sobre o trabalho do meu pai naquela época. Digamos que nem sempre era algo 100% legalizado. Como assim? Ele tinha uma loja que vendia peças, na sua maioria usadas, para automóveis, peças na sua maioria usadas para automóveis. Os famosos desmanches. Esses automóveis eram desmanchados para terem apenas as suas peças vendidas. Ele sempre dava preferência em comprar os automóveis de leilões, mas nem sempre ele dava a sorte de comprar alguma coisa. Então, às vezes ele também comprava de quem aparecesse vendendo na porta. Acontece que não se tem muita procedência das mercadorias compradas dessa maneira, né? Então, meu pai tinha que ficar muito esperto para não acabar comprando algo que fosse complicá-lo mais para frente. Para vocês terem uma noção, tinha muita gente que vendia para os desmanches para poder dar um golpe na seguradora. Ou seja, vendiam o automóvel sabendo que seria desmanchado e davam queixa de roubo para receberem o dinheiro do seguro. O problema é que se a polícia aparecesse para fazer uma fiscalização e tivesse alguma peça com número vinculado a um veículo com queixa de roubo, meu pai poderia ter um problemão. Ixi. Enfim, não sei ao certo como tudo funcionava exatamente, mas pelo que eu me lembro, era mais ou menos assim como eu acabei de relatar. Dado o contexto, consigo começar de fato a história. Eu lembro que estava tendo operação policial na região em que o meu pai trabalhava, e alguns colegas dele, que tinham lojas nas proximidades, haviam sido presos por terem peças de veículos com queixa de roubo dentro da loja deles. Era uma semana que o meu pai estava muito tenso e chegava muito estressado em casa todos os dias. Uma bela noite, eu acordei com os berros do meu pai. Era de madrugada, por volta das 3 ou 4 da manhã. Meu pai havia sonhado que a minha mãe ia na polícia denunciar a loja dele, dizendo que ele estava vendendo peças roubadas e por esse motivo o meu pai ia preso no sonho. Meu pai acordou transtornado, achando que o sonho poderia ser um aviso de que a minha mãe estava traindo a confiança dele de alguma forma.
Eu fiquei parada na porta do quarto ouvindo meu pai gritar e minha mãe dizendo que tinha sido só um pesadelo e que ela não faria nada daquilo. Mas como eu disse, meu pai já estava uma pilha de nervos a semana toda, então não estava conseguindo se acalmar. E disse que ia sair e dar uma volta pela rua para ver se acalmava. Eu e minha mãe imploramos para ele não sair, pois poderia ser perigoso, ele completamente fora de si, né? Andando sozinho pelas ruas no meio da madrugada. Mas não adiantou. E ele saiu. Nós ficamos acompanhando pela janela até perdê-lo de vista. E aí sentamos na cama esperando ele voltar. Ele demorou muito e já estávamos muito preocupadas, achando que algo poderia ter acontecido. Quando então escutamos ele entrando em casa. Minha mãe desceu e eu fiquei no andar de cima, próximo à escada. Meu pai entrou em casa com um semblante totalmente diferente. Ele estava totalmente calmo, como se nada tivesse acontecido. E aí é que vem a parte mais estranha. Ele começou a falar, mas a voz não era a voz do meu pai. Ele falava com uma voz serena e infantil, além de também agir como se ele fosse uma criança. Ele pediu para minha mãe fazer um chá quentinho para ele tomar. Detalhe que ele nunca gostou de chá. E pediu para minha mãe chamar a menina porque ele estava com saudades. Minha mãe, sem entender nada e totalmente sem reação, perguntou: "Que menina?" E ele disse: "A menina que tá lá em cima." No caso, eu. Eu, muito confusa e assustada, desci as escadas e ele me deu um abraço tão apertado. Eu sentei no chão e ele deitou com a cabeça no meu colo e não desgrudava de mim nem por um segundo. Ele falava algumas coisas que eu já não me lembro. Eu só lembro do meu olhar confuso cruzando com o olhar mais confuso ainda da minha mãe. Meu pai bebeu o chá e ficou abraçado comigo até pegar no sono. Detalhe que o meu pai é zero carinhoso. Nunca foi de ficar abraçando nem demonstrando muito afeto. Ele tem uma forma diferente de demonstrar o amor dele por nós. Então foi um choque para mim, né, ver o meu pai querer dormir abraçado comigo daquela forma. Eu sabia que aquele ali não era ele. Mas se não era o meu pai, então quem era? Fica o questionamento até hoje, pois no dia seguinte, quando acordamos, ele estava normal e não se lembrava de nada. Ele disse que a última lembrança que ele tinha era de sair de casa, atravessar a avenida que cruzava a nossa rua e depois acordar no dia seguinte. Ele não sabia dizer por onde tinha andado, quanto tempo tinha ficado fora e nem como ele tinha chegado em casa. Não lembrava de ter pedido e muito menos de ter tomado o chá e nem de ficar abraçado comigo até pegar no sono. Eu tenho essa noite viva na minha mente até hoje e sempre que me pego lembrando desse ocorrido, me pergunto o que de fato aconteceu depois que o meu pai saiu de casa. Uma das teorias que eu criei é que algum anjo, né, vendo meu pai desnorteado, o guiou de volta para casa. Mas não sei. O que vocês acham? Será que tem algo realmente de sobrenatural ou foi apenas um surto psicótico devido ao estresse? Alguns anos depois desse caso, o meu pai vendeu a loja de usados e comprou uma casa para demolir e construir a atual loja dele. Essa casa era mal assombrada e as coisas sinistras que aconteciam naquele lugar eu vou deixar para contar em um próximo relato. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Abraços a todos e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que a gente tem que pensar assim, como você disse que ele estava num momento muito estressante e, né, tava ali transtornado, ele ficou transtornado por conta de um sonho e tudo mais.
Então a gente tem que pensar assim se ele realmente não teve um surto psicótico e acabou que, sei lá, veio à tona a criança dele, querendo um colo, querendo um aconchego, querendo, sabe? Criança não tem problema. Criança não tem problema para resolver, né? Só tem que se preocupar em comer e brincar e se divertir e tá tudo certo, né? Então será que num nossa, é tanto problema para resolver, tanta coisa que pode acontecer. Meu Deus, e se eu for preso? E se, sabe, aquela. E aí, de repente, não você sou criança agora. E surtou realmente, teve. Não sei. Quem aí sabe mais dessas coisas pode escrever se isso é possível ou não. Tipo, uma única vez isolada ali na vida, né? Não sei. Mas aí, às vezes, eu penso também, como ele também estava transtornado, meio perdido, perigoso, talvez andando de madrugada, vá saber o que ele podia encontrar ali pela frente, no meio da rua, de madrugada, né? Alguma coisa entrou nele, algum espírito infantil, talvez, né? Que parecia ser. Talvez algum até que conhecesse aí você, a filha, né? Conhecesse, mas porque ele falou menina, não chamou pelo nome, mas... e veio trazer, tipo, entrou nele e trouxe ele de volta pra casa, acalmando, né? Porque, tipo, deixa eu tomar conta aqui do corpo dele pra acalmar a situação. Dorme, né? Você fica aí que eu vou te trazer, tipo, eu entro. Sabe quando você pega o carro de uma pessoa que não tá em condições de dirigir? Aí vem alguém que tem mais condições, entra nesse carro e traz ele em segurança pra casa? Mais ou menos isso. Algum espírito protetor ali viu que a coisa não podia degringolar dali, dar algum problema, entrou nele, trouxe pra casa, ainda pediu um chazinho, né? Tipo, porque o chá ia ser fisicamente bom pra ele se acalmar também, né? Talvez ali tomou, não sei, ele quis a menina, né? Que ele falou, se abraçou, dormiu, acalmou. Então, às vezes eu penso nisso, que foi tipo um espírito protetor que ainda entrou nele para trazer ele de volta e acalmá-lo. Agora, quem entende mais essas coisas também pode deixar aí nos comentários, e se passou por algo parecido, envie o seu relato também. E vocês, o que vocês acham? Qual a teoria de vocês para esse caso, hein? Deixem nos comentários, e se for comentar, que seja sempre com respeito. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.